Fala pessoal, tudo bem? Hoje um vídeo um pouco adverso aqui no TradeMetric. Sim, verdade que a gente está rodando a nossa playlist de teste de robustez para quem é do day trade, automação e etc. Mas em cenários adversos eu vou fazer um vídeo adverso para você. Quero comentar um pouco contigo a respeito do que está acontecendo no mundo. Tá pegando fogo, bicho? Puta vida! Seguinte. SP500 hoje, 4 de abril de 2025, o índice VIX de volatilidade, o índice do medo lá nos Estados Unidos, amanheceu em alta hoje. Na hora que eu abri aqui o pregão aqui do mercado de futuros aqui do Brasil, tava com o índice VIX acima de 40, um índice que eu vi na época da pandemia. Teve até um ponto de VIX acima de 40 ali em julho, mas foi só fogo de palha. Espero que esse momento seja também, mas eu acho difícil, viu, gente? O que está acontecendo é bem impactante. Então a gente tem um VIX ali nos cenários ali de pandemia. Significa que vai ter aquela quebradeira, desemprego, que vai ter vírus de novo? Não, calma. Calma, garoto de Ipanema. Vamos comentar um pouco, vamos entender um pouco sobre o que está acontecendo. Para quem não é do mercado financeiro, quero fazer um vídeo um pouco mais simplificado para você também, tá? E para quem é do mercado financeiro, me perdoe, eu quero fazer um vídeo um pouco mais simples para a galera poder entender o que está acontecendo. Basicamente um bate-boca entre os líderes mundiais. Donald Trump anunciou essa semana um monte de taxas lá para países que exportam, que vendem para os Estados Unidos, né? É como se, sei lá, o presidente do Brasil, é como se ele anunciasse que o Brasil está colocando imposto em cima de produto importado, só que um imposto com esteroides, né? Nos Estados Unidos, o Trump está fazendo exatamente isso e tem uma tabela para diversos países, né? Por exemplo, se você é dos Estados Unidos e vai importar um carro da Europa, esse carro naturalmente já vai custar mais 10% de imposto. Esse número fica um pouco maior por conta da forma como é calculado, mas tem um imposto de 10% em cima desse veículo vindo da Europa. Então, esse imposto ele é muito impactante, principalmente a taxação em cima da União Europeia. Por que, Sidney, a União Europeia? Bom, quase 25% das importações dos Estados Unidos vem da Europa. Esse é o problema. Isso significa que a cada 4 produtos que os Estados Unidos importa, pelo menos um deles vem da União Europeia. E esse produto provavelmente pode sofrer alterações, né? Justamente por conta dessa tarifa. Naturalmente, no prazo mais curto agora, no próximo ano, por exemplo, ele já vai ficar mais caro. E se esse produto vai ficar mais caro nos Estados Unidos, a inflação vai apertar, provavelmente as taxas de juros dos Estados Unidos vão ser reprecificadas, né? Esse movimento pode acontecer aí nos próximos meses e é justamente todo esse ajuste agora que o mercado está precificando e por isso que esse índice aqui na tela, aqui, olha lá, esse índice VIX ele está sendo precificado nas alturas. É um índice de medo, de volatilidade, mercado chacoalhando bastante. E se isso acontece nos Estados Unidos, isso acaba respingando na gente aqui no Brasil, infelizmente. Por que, Sidney? Porque os Estados Unidos são o maior produtor de produtos de petróleo do mundo. Então, além deles explorarem bastante petróleo, eles serem os maiores produtores de petróleo no mundo, eles também exportam muito produto petrolífero para nós. Isso significa que mercado de energia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, depende muito dos Estados Unidos. E se os Estados Unidos estão anunciando uma taxação dessa, o mundo pode anunciar também uma taxação recíproca e daí acaba apertando ainda mais esse cenário de preço alto. O preço das coisas pode ficar mais caro. O nosso pãozinho aqui de cada dia pode ficar mais caro por conta, por exemplo, do diesel. Não me espanta ver aí nos próximos meses o nosso governo, a nossa Petrobras, anunciar reajuste, por exemplo, dos combustíveis. Infelizmente não me espantaria isso, por conta de todo esse cenário, entende? A China hoje já anunciou tarifas de 34% em resposta aos Estados Unidos, né? Ou seja, produtos chineses que chegam nos Estados Unidos vão ficar mais caros e produtos dos Estados Unidos que chegam na China vão ficar mais caros. Toda a cadeia de venda aí do mundo inteiro vai ficar mais cara, o precinho vai ficar mais salgado. E o que isso significa pra gente aqui, no nosso cenário aqui de Brasil, day trade, investimento e etc. Taxa de juros nos Estados Unidos pode ficar mais cara. Isso significa que poupança nos Estados Unidos vai compensar mais do que investir na bolsa. E isso significa que esse dinheiro não vai mais produzir, pode não ir mais para a indústria. Entende? A armadilha por aí? Esse dinheiro pode não ir para a indústria e acabar indo para a renda fixa. E acaba que uma situação de desemprego pode ser agravada, não só nos Estados Unidos, como também ao redor do mundo. Então é por isso que eu vejo, tanto num cenário quanto no outro, um cenário de a política do Trump dar certo e proteger a economia norte-americana, de alguma forma isso vai afetar negativamente o resto do mundo, e também os Estados Unidos. E também vice-versa. Se isso der errado, também o impacto vai ser negativo, por conta de inflação e desemprego.
Mas Sidney, você falou que se isso der certo, pode afetar negativamente os Estados Unidos? Pode sim. Justamente pelo fato de que os Estados Unidos não é, assim, um país autossuficiente em tudo. Já avisei que vai dar merda isso. E existem coisas que são limitações geográficas, não tem como a gente brigar com isso. Por exemplo, os Estados Unidos não têm autossuficiência em diversos produtos commodities, né? Diversos produtos que são commodities, por exemplo, alguns minérios, etc. E, infelizmente, os Estados Unidos não é autossuficiente nisso. E se ele anuncia essas tarifas, esses produtos estratégicos podem ficar mais caros para eles também. Os outros países podem retaliar justamente em cima desse produto. E um exemplo claro disso, por exemplo, são os minérios vindos do Canadá. O Canadá é um grande produtor de minério, né, produtos de mineração. Esse produto, se o Canadá resolver taxar esse minério para poder ser vendido nos Estados Unidos, pode significar, por exemplo, que produtos derivados desses minérios, vou colocar como um exemplo o aço, ele pode ficar mais caro. E se ele fica mais caro, o próprio mercado de aços tende a esfriar. E isso afeta as empresas produtoras desse tipo de produto. E é exatamente esse tipo de movimento que a gente está vendo aqui na nossa Bolsa Nacional. Se a gente observar aqui, ó, deixa eu só enquadrar aqui direitinho para você, a nossa Bolsa, nesse exato momento aqui, o nosso pregão, ele está justamente precificando isso. Se a gente colocar as ações da Vale, por exemplo, elas amanheceram aí com mais de 2% de queda. E com bom volume até, um volume razoável, um volume honesto. Então o mercado já está precificando que, poxa, talvez não seja interessante eu investir em Vale. Por quê? Porque se a taxa de juros vai aumentar e a poupança vai compensar mais, eu tiro meu dinheiro da Vale e mando para a poupança. Leva mais dinheiro da mão privada para a mão pública, para governos. E infelizmente, governos não produzem, não geram empregos da mesma forma que a indústria privada. Então por isso que eu vejo esse cenário, mesmo dando certo nos Estados Unidos, acaba afetando negativamente o resto do mundo e até eles mesmos. Então, o que eu vejo de consequência desse tarifaço do Donald Trump é um aperto da inflação, um aumento da taxa de desemprego no curto prazo, e curto prazo a gente está falando aí dos próximos 1-2 anos, e acirra ainda mais um clima que já está quente no mundo inteiro. Tá pegando fogo, bicho! E Sidney, no day trade, para quem tem estratégia de day trade, como que fica isso? Bom, vamos observar aqui, por exemplo, o nosso mini índice. O nosso mini índice está com uma queda bem acentuada, bem expressiva aqui. Só que se a gente observar aqui o detalhe, não é um movimento normal. É um movimento já de mais de 2.000 pontos, só com o mercado aberto. O gap aqui é um gap já de mais de 2.000 pontos. Se a gente considerar em relação ao fechamento de ontem, a gente já caiu 4.000 pontos hoje, o que é bastante. Então, para estratégias, por exemplo, que tem um stop loss de, 300, 400 pontos, fica mais fácil de você tomar stop loss nesse tipo de operação. Até o take profit, até o seu objetivo de ganho, ele fica mais fácil, ele fica mais volátil. E uma estratégia robusta, pessoal, uma estratégia verdadeiramente robusta, ela não vai se dar tão bem assim nesse cenário, mas ela também não pode quebrar. E esse é o ponto. Uma estratégia robusta, ela tem que ser validada também em cenários adversos, como foi a pandemia, e na hora que chegar num cenário como esse hoje, você tá tranquilo. Olha, eu tô tranquilo, tô em paz e minha estratégia tá funcionando perfeitamente. Quer um exemplo? Um exemplo disso, a gente tem aqui a nossa carteira de estratégias aqui do TradeMetric, e olha só o nosso resultado aí dos últimos dias. Eu não tô falando de resultado financeiro, a gente tá falando de taxa de acerto mesmo, sabe? Se a gente observar, por exemplo, os resultados de hoje, olha lá, ó. Só hoje a gente fez R$ 433 com um mini contrato de índice, salvo aqui uma estratégia que opera com 2. Então a gente tem estratégias robustas, significa que até nesses cenários adversos, elas vão se dar bem. Então prestem atenção nisso, sempre que você for validar uma estratégia de trading, uma estratégia até de investimento, ela tem que se dar bem também nesses cenários. Seja porque você se expõe menos, né? Ou porque a estratégia, ela passa por cima disso com tranquilidade. Então vamos pensar sempre nisso, tanto na parte técnica quanto também na parte de gerenciamento, tá, pessoal? Então se você está criando uma estratégia, no ponto técnico, observe esses cenários adversos, observe esse tipo de problema, veja se ela consegue performar tecnicamente bem nesse tipo de cenário. Depois você parte para a gestão. Como que ela ficou tecnicamente ali? Será que os meus prejuízos dobraram nesse cenário? Os meus lucros aumentaram, mas será que os meus prejuízos aumentaram também? O meu risco aumentou? Então daí pode ser que eu tenha que me expor menos, eu diminuir o volume de operação, sabe? Justamente para esses cenários. E como que você consegue medir isso? Justamente com indicadores de volatilidade, como o nosso índice VIX, ou também outros indicadores, como o desvio padrão, ATR, ali dentro do nosso cenário de day trade. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like e se inscreve no canal. E também me diz, o que você acha que vai acontecer? O Donald Trump tá certo nisso que ele tá fazendo? Ou você acha que ele tá totalmente errado e que isso vai ser um tiro pela culatra? Manda aí pra gente nos comentários e vem debater com a gente.